dia. Nossa, hoje está mais florido aqui. Bem, nós estamos passando agora por setembro. A gente sabe que é o Setembro Amarelo. As meninas estão usando o lacinho amarelo. E os dados são bem alarmantes. Fui buscar na internet, de um tempo para o outro, o aumento é assim, assustador. Não vamos entrar nesse mérito agora, porque aqui a gente veio falar de como não entrar por esse caminho, que a gente sabe que é um caminho, a gente sabe onde vai dar esse caminho, né? Qual a consequência dessa escolha. Então, a nossa fala normalmente é para que a gente se fortaleça no nosso íntimo e para que a gente fique atento e que a gente possa auxiliar todo aquele que convive com a gente, porque a gente nunca sabe como a gente chama dentro da doutrina que a gente estuda, os infortúnios ocultos. São aquelas coisas que vão dentro de nós e que nós ocultamos das pessoas que convivem com a gente. A gente sempre ouve falar em buscai e achareis. Eu sempre falo isso, mas tudo que vem de Deus vem em forma de verbo. Verbo é ação. Nunca é de uma forma estagnada. Nunca diz assim, senta aí que a tua hora vai chegar. Não. Vai, busca, anda, te levanta. Anda sempre à frente. É sempre uma busca. E quando a gente fala do poder que a prece tem, quando o Marcos fala aqui que nós nos tornamos uma usina de energia, é porque o nosso pensamento fica conectado em algo bom. E a espiritualidade usa essa energia para levar para aquele que precisa. Para a gente entrar nesse assunto, primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Para ficar leve, né? Se chama A Divina Visão, do livro No Roteiro de Jesus, pelo espírito Humberto de Campos e Chico Xavier, e foi organizado por Gerson Simões Monteiro. É um livrinho bem gostoso de ler, tem várias historinhas que nos incentivam. Muitos anos orara certa devota, implorando uma visão do Senhor. Mortificava-se. Aflitivas penitências alquebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns. Confiava-se a difícil adestramento espiritual, entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Vivia segregada quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla do seu alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão azul entre preces e evocações. Muitas vezes notava que largo rumor de vozes vinha debaixo da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados de lágrimas, inquiria súplice ao alto. Mestre, quando virás? Fim do colóquio sublime, voltava aos afazeres domésticos. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, entregava-se à edificante leitura de páginas seráficas. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-se à expectação. Rugas enormes marcavam-lhe agora o rosto. A cabeleira, dantes basta e negra, começava a encanecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada,
Sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo, crescendo, até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado, como lhe vinha ao encontro, que preciosa mercê lhe faria o Salvador? Arrebatá-la-ia ao paraíso? Enriquecê-la-ia com o milagre das santas revelações? Estática, balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela como se não lhe percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante, na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, abeirou-se dele e rogou genuflexa. Senhor, digna-te de receber-me por sua escrava fiel. Mostra-me a tua vontade. Manda e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: Ajuda-me aqui e agora. Passará dentro em pouco o pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra e nem lar que o reconforte. Na aparência é um rebento infeliz de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus, cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com o nosso amor e dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre, como que se fundira na neblina esvoaçante. De alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando a infortunada mãe apareceu, sobraçando um anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a de pronto, com alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devotada, transformada, não mais esperou por Jesus, imóvel e zelosa. Na janela do seu alto aposento, depois de prece curta, descia para o trabalho a multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância, fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente, ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim procedendo, radiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor que lhe sorria reconhecido. Uma pequenininha história que nos mostra o preparo dessa mulher. Nós temos um tempo para esse despertar. A gente se prepara para as grandes batalhas, para os grandes trabalhos. Mas é inevitável que a gente se movimente. Apesar dela ser uma fonte de prece, de oração, que deve ter auxiliado a todos ali no entorno. Porque nada é em vão. Havia a necessidade para com ela mesma, de que ela fosse usar aquilo tudo que ela sabia. Ela tinha uma conexão com Deus, com Jesus, muito forte, mas era necessário que ela colocasse isso em prática, para que isso lhe trouxesse um bem-estar. Ela não entrava na depressão, nas tristezas, com aquilo que ocorria no entorno, porque ela se mantinha com o pensamento no alto, sempre em prece, sempre em oração. E é isso que a gente deve buscar. A constância, a disciplina, a entrega, o amor e o tempo, cada um de nós tem seu tempo de iluminação própria. Então, precisamos respeitar o nosso tempo. Tem coisas que a gente não está preparado para fazer. Mas nunca estamos totalmente prontos para fazer qualquer atividade. Às vezes a gente é convidado, né, na casa espírita, faz tal coisa, a gente diz assim, não, mas eu não estou pronto. Mas quando que a gente vai estar pronto? A gente vai e faz do nosso jeito, do jeito que dá, do jeito que a gente consegue. E à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando, vai observando os pontos que a gente acertou, os pontos que a gente errou. Ela aprendeu a viver num mundo sem se influenciar com as coisas do mundo. Ainda que vivesse afastada, não deixou de prestar auxílio aos que a amavam. Quer dizer, ela viveu em paz com todo mundo.
até o ponto que ela percebeu. Jesus veio e disse para ela, agora tu estás pronta, vai. Leva isso tudo para aqueles que sofrem, para aqueles que ainda não têm compreensão de que a vida é eterna, de que vamos muitas vezes estar aqui, vamos retornar, vamos voltar, vamos aprendendo a cada etapa. Esse é o aprimoramento. Ali se resume numa vida só, mas o nosso aprimoramento ele é constante e é para sempre. Vamos ter sempre o que aprender, sempre o que nos modificar e sempre podemos ser melhores do que hoje. Da parte de Deus, a gente consegue perceber a paciência, a tolerância e o respeito. Porque quando Deus olha para cada um de nós, ele não olha assim, ó, tu estás fazendo coisas erradas. Nossa, tu já erraste muito. Já cometeste tal coisa. Ele não olha para nada disso, porque ele sabe que isso é temporário. Quando Deus olha para nós, ele olha assim, nossa, o quanto tu melhorasse. Fizesses um pouquinho, mas esse pouquinho é muito para quem já fez tanto de errado. Ele vai olhar sempre pelo lado bom daquilo que a gente faz. Nós é que temos um chicotinho, que a gente faz um autoflagelo e a gente se culpa e perde tempo, porque quando se a gente batesse um bate-papo hoje com Jesus, ele ia dizer assim, não perde teu tempo pensando naquilo que tu fizesse de errado. Toca adiante. Te levanta, lembra do verbo? Te levanta, anda, vai para frente. O que aconteceu está lá atrás. Se a gente der uma viradinha para olhar para trás, é só para a gente lembrar de não fazer novamente. Mas não para a gente se martirizar. Porque não é esse o propósito. Jesus passou pelo que ele passou para servir de exemplo. Para mostrar para a gente que a gente tem condições de ir adiante. Ah, mas a minha vida é muito difícil. Já pensaram? Passar pelo que Jesus passou sem precisar, entre aspas, né? Ele veio com um objetivo muito grande que era de nos ensinar. Mas ele não tinha necessidade daquele sofrimento físico que ele passou. E ele passou para mostrar que tudo dá jeito. Deus, por sua vez, não nos condena, nem impõe, não força uma situação, nos pede quando temos condição para tal, respeitando o livre-arbítrio de cada um, e nos chama ao trabalho quando estamos prontos. O tempo que levamos é de cada indivíduo. Deus sabe o objetivo hoje ou amanhã será alcançado. Quando essa senhora, né, que depois ela se tornou uma senhora, mostra ela na fase jovem até ela chegar na fase adulta. Quando ela estava pronta, ela se tornou um instrumento útil nas lidas da terra. Transformou sua oração em ativa e não passiva. Porque há necessidade dessa movimentação. Não só orar. Ora, mas trabalha. As mãos não devem estar paradas nunca, né? É necessário sempre que a gente busque, ou através, às vezes a gente está triste, está chateado. Por que aqui no hospital nós temos um mágico, né? Para movimentar, tirar a nossa mente daquilo que está estagnado. A gente fica, quinta-feira passada eu estava falando sobre a gente ficar de frente com uma porta fechada. Às vezes a gente se enxerga assim. A gente chega no hospital normalmente com problema, né? E o que o mágico faz? Nos tira da frente daquela porta que está fechada e nos mostra que podemos dar uma risada, que podemos ser felizes. Ainda com todas as dores que a gente carrega junto com a gente. Então é sempre uma escolha nossa. Escolher para onde estamos olhando. Dá para passar pelo momento difícil, elevando o pensamento a Deus, olhando para o lado, vendo o problema do outro. Às vezes, por que a caridade é importante? Porque é nesse momento que a gente percebe que tem outros que sofrem muito mais do que a gente. E às vezes tem gente sofrendo muito mais do que a gente, plenos, com alegria de viver, com força, com perseverança, com otimismo. E aí a gente diz assim, como que essa pessoa consegue? É porque provavelmente já conhece a Jesus.
Porque, como diz o Chico, é muito triste, né? Não conhecer a Jesus e continuar vivendo, porque a gente fica sem objetivo. A oração seguida da ação. E quando o mundo maior necessitou de seu trabalho, ela estava pronta e depois disso nunca mais parou. E não vai parar nunca mais. Porque essa criatura que chegou a esse ponto, ela vai sempre evoluir para melhor. E aí é onde a gente encontra aí. A gente não reza por Dr. Bezerra de Menezes? Quem é espírita conhece. Vamos pegar uma outra figura que é bem conhecida, né? Porque ninguém precisa ser espírita para acreditar em algo ou em alguém. O Chico, que foi citado. Qualquer religião conhece o Chico Xavier. E todas as religiões respeitam o Chico. O Chico, ele está em ação. Se a gente orar por ele, com certeza ele deve ter uma falange de espíritos que vão nos auxiliar e vão vir nos atender às nossas necessidades. Então, é assim que a gente vai progredindo. Num momento a gente é necessitado, mas daqui a pouco a gente melhora e já consegue auxiliar os outros, né? Tem um versículo em Filipenses que diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, sem tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Deus sabe das nossas necessidades, daquilo que a gente pede em oração, daquilo que vai no nosso íntimo. Porém, Ele sabe. Mas é necessário que a gente vá em busca daquilo que a gente quer alcançar. Não ficar parado. Enquanto a gente fica parado, como filhos mimados, ele diz assim, ainda não aprendeu, ainda não posso dar. Nenhum pai vai dar para um filho algo que não vai trazer benefícios. Ainda mais vindo de Deus. Então é necessário que a gente tenha essa consciência de que Deus sabe. A gente vai alcançar no momento certo. Então a gente tenha paciência para esperar. Essa semana aconteceu uma coisa comigo, agora nem me lembro mais o que era. Mas eu disse isso, eu disse assim, meu Deus, como tu és bom. Lembrei, é porque eu cortei meu dedo. Eu tirei uma lasca. Desse tamanho assim, E no dia que eu tirei a lasca, que eu fui trocar de curativo, gente, doeu tanto porque o band-aid grudou. E eu olhei, aquilo estava assim, era o sangue vivo. Aí eu peguei, coloquei o papelzinho e disse assim, meu Deus do céu, esse negócio tem que estancar, né? E eu abri, quando eu abri, o brilho sumiu. O brilho sumiu, aí eu vi que estava se formando uma película. Foi muito incrível aquilo, porque eu disse assim, meu Deus, que show! Deus é tão perfeito, e ali eu agradeci, eu disse assim, Deus, como tu és perfeito. Tu me desse já o primeiro passo de eu me curar. Né? E eu vi aquilo se apagando, sabe? O brilho do sangue fica fosco. Quer dizer, formou uma película protetora. Deus é perfeito em todas as suas ações. Todas, todas. Nós é que somos ansiosos, às vezes não é o momento certo, mas quando é o momento certo, a coisa acontece. Eu fiquei mais de um dia sangrando antes, tá? Por isso que eu achei tão maravilhoso. Seria interessante observarmos quais ações... Até 10h35. Mais 50? Seria interessante observarmos quais ações nossas do dia a dia que têm relação direta com aquilo que pedimos em prece. Entendeu? Pegadinha? O que a gente faz? A gente pede e a gente procura fazer com que aconteça? Ou a gente pede e acha que Deus que se vire e que vai dar um jeito de trazer aquilo para mim? Que eu vou continuar do jeito que eu sou? Tudo que sai da nossa boca, se a princípio a gente ainda não consegue agir daquela forma, mas
deve existir dentro da gente uma vontade de mudar. Porque todo sofrimento ele vem das nossas más escolhas. Nada vem do nada. E se não é de agora, foi de alguma coisa que já aconteceu no passado. Mas normalmente são de coisas do momento. Se o risco de... Existe um risco de uma pessoa, por exemplo, que gosta de esportes radicais. Não existe um risco da pessoa morrer durante um esporte radical? De alguma coisa dar errado? De pular de um bungee jump e o negócio não funcionar? De sair dirigindo a 1000 por hora e, sei lá, numa curva a pessoa errar? A chance é enorme. Então, é a escolha de quem? De quem foi praticar o esporte radical. Eu posso até morrer de acidente de carro, mas nunca que eu vou sair para dirigir a 1000 por hora. Então, é isso que vai fazendo a diferença na vida da gente. A gente olha e diz assim, esse caminho eu não quero percorrer. Esse caminho eu não vou fazer. E aí a vida da gente começa a mudar, porque a gente começa a colher frutos das nossas escolhas. A gente só fica pensando naquilo que é ruim, nas escolhas ruins, né? Porque dói depois. Tem uma escolha ruim, depois sou obrigada a colher os frutos daquela minha escolha. Lembra que a gente está falando do Setembro Amarelo? Quem comete um ato desse vai ter uma responsabilidade lá na frente que vai precisar reaver tudo que fez, refazer a trajetória, se recompor, até recompor, principalmente a mente, que fica mais adoentada do que antes. Porque nós nos cobramos. Porque a única pessoa no mundo, no universo, que vai nos cobrar como juízes, será a nossa própria consciência. A gente vai sempre carregar conosco as lembranças das coisas erradas que a gente fez e Deus sempre dando a oportunidade de a gente fazer melhor. Para a gente finalizar, nós vamos falar de um poema de Maria Dolores, que quem me conhece sabe que eu adoro um poema, e adoro Maria Dolores. Para nos incentivar, porque a arte, ela também é uma forma de nos elevarmos e de nos encontrarmos com Deus. Músicas que trazem letras edificantes, as músicas clássicas que têm notas que são especiais, a arte em forma de tudo que é belo, é uma forma de a gente trabalhar nossa mente e de a gente ser feliz aqui na Terra. Inclusive, o Marcos falou sobre as atividades do nosso centro, nós temos o departamento de arte também, que trabalha em cima disso. Trabalhamos com poesias, quem vai nos sábados, temos sempre os jovens que cantam antes da palestra, nós temos declamação de poemas espíritas, nós temos a música como um instrumento para aliviar o nosso coração, para nos elevar, né? Então, vou ler rapidinho aqui. Palavras da vida. Levanta-te cada dia, pense em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar e cumpre as obrigações que a vida te deu a horas. Doando a paz onde moras, partindo do próprio lar, se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz eterna do bem. Não busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria no abraço de simpatia é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreça. Trabalho aprimora o mundo todo. Muita flor nasce do lodo. Muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta. Na fé viva que te alcança, entre as luzes da esperança,
começa o reino de amor. Então, com essas palavras, que a gente possa levar vamos levar daqui um objetivo para o nosso dia. O que vocês acham? De a gente poder dar um abraço, um sorriso para todo mundo que estiver circulando na vida da gente hoje. Olhar, se a gente não conseguir dar um abraço, porque às vezes são momentos que a gente não pode, mas dizer assim, oi, tudo bem? Para a pessoa se sentir vista. Muitos carecem do toque, de um olhar. Às vezes a gente está dentro da nossa casa e não olha nos olhos daqueles que circulam no nosso entorno. Nós vamos começar hoje, olhando. Pega, olha, para. Tem filho? Pega hoje o filho. É grande já? Não tem problema. Eu faço isso, eu boto no colo, eu olho, eu aperto. Tento olhar assim nos olhos para ver o que aqueles olhos estão falando. E para aqueles que a gente não pode, mas pelo menos um sorriso. Um sorriso. Que o dia de vocês, que o nosso dia seja radiante e que a gente possa levar essa alegria, porque a gente não sabe quem traz dentro do íntimo as suas tristezas e o quanto elas estão doendo. A nossa vai se dissipar à medida que formos nos doando. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Marcos.